O Paulo, eu tenho 44 anos e tenho asma e uso uma medicação de inalação. Gostaria de saber se esta vacina para alergia serve para quem tem esse tipo de doença crônica. Quando pequeno, meus pais tentaram alguns tratamentos, porém sem sucesso. Paulo, é o seguinte, a vacina, ela ajuda o paciente desde que você seja uma vacina específica para a doença. E segundo, ela não pode ser usada em asma grave, ela só pode ser usada em asma leve e moderada e desde que essa asma tenha um componente alérgico importante. Se ela não tiver um componente alérgico importante, não vai adiantar muita coisa, entendeu? Então, porque a asma ela pode ser provocada por outros fatores também, não só alérgicos, alérgicos e não alérgicos. Então, componente alérgico que eu digo, alérgico mediado por IgE, pelo anticorpo IgE, tá? Para ficar bem claro, para não ter dúvida, se algum médico ouvir isso. Então, é importante que você continue a medicação inalatória, tá? Mas existe uma questão que a medicação inalatória, quando a gente usa o chamado broncodilatador, esse broncodilatador a gente tem que usar ele com racionalidade, de forma racional, não pode usar ele de forma ininterrupta, né, sem um critério. O broncodilatador ele pode a longo prazo acostumar o seu organismo a não responder mais ao broncodilatador, aos receptores do broncodilatador, entendeu? Então é o que pode acontecer com o seu organismo, causando um fenômeno chamado taquifilaxia. Essa taquifilaxia faz com que quanto mais você usa o broncodilatador, menos receptores você vai ter no seu brônquio, entende? Então você vai acostumando, vai precisando de mais doses do broncodilatador. Então a vacina, nesse caso, ela entraria justamente para regular seu sistema imunitário, produzir linfócitos T reguladores, produzir anticorpos bloqueadores, e fazer com que você use o mínimo possível de medicação, entendeu? Usando o mínimo possível, consequentemente, o seu organismo não acostumaria com o broncodilatador e você poderia usar o broncodilatador realmente quando fosse necessário e quando você tivesse uma crise importante. Mas é lógico que agora você tem que continuar o tratamento, não tem jeito. Tem que conversar com o seu médico. Mas ir tentando tirar o broncodilatador com a orientação do médico, nunca sozinho isso, tá? Com a orientação do médico e fazendo com que você fique só com corticoide inalatório. Um outro problema também que você precisa entender é que a rinite evolui para a sinusite que evolui para a asma. Tá? Então a rinite evolui para a sinusite que evolui para a asma. Então essa rinite também tem que ser tratada caso você tenha. Caso você tenha um acúmulo de secreção aqui no seio da face, para não causar um problema chamado gotejamento pornasal, você precisa tratar também. Entende? E não é só o pulmão. Quando a gente trata o pulmão, a gente tem que ver de uma forma mais holística, mais geral. Inclusive o estômago também, para ver se você tem refluxo. Porque se você tiver refluxo, isso pode estar causando problema de asma também em você, entendeu? Você vê como é que são as coisas, não são tão simples assim? Então a vacina, ela entraria como um coadjuvante no tratamento, para diminuir a quantidade de medicações aplicadas, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.